Bom, boa tarde. Nós aqui, alunos da Fapcom, gostaríamos primeiro agradecer você pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. E para começar, que você se apresente para quem está vendo essa entrevista. E com você. Bom, sou Bruno Lohance. O que vocês têm de idade eu já tenho de rua, então até mais. Sou jornalista esportivo há 25 anos. Alguém tem 25 anos aqui? Não, né? Não sei. Ah, boa. E... Sim, é igual 99% das pessoas, atleta frustrado. Eu achava que eu ia jogar basquete, que eu era o Michael Jordan branco e eu não era nada disso. E aí, em algum momento, tive que optar, porque tinha que estudar. E aí, por influência do meu pai, principalmente, que foi um jornalista importante no meio, eu decidi cursar jornalismo para ter ainda alguma oportunidade de estar próximo desse ambiente que eu queria frequentar, que era o esporte. Eu só fiz jornalismo por causa do esporte. Tanto que eu nunca trabalhei com nenhuma outra coisa. Eu só trabalho com esporte desde 98. E aí eu entrei na faculdade em 97, 98 eu já vim, eu sou do Rio, tenho 44 anos, o que mais? Sou pai, não tenho doenças, não tomo remédio. Mas então aí logo no segundo ano da faculdade, em 98 eu vim para São Paulo, meu pai já morava aqui, eu sou do Rio, e ele falou, vem para São Paulo porque tem mais oportunidades. Era um mundo completamente diferente, onde a gente tinha possibilidades muito reduzidas para trabalhar. Por exemplo, eu queria trabalhar em televisão. A gente só tinha os canais abertos, basicamente. O Sport TV começando e a ESPN era TVA Esportes ainda, também muito no início. Então era um funil muito apertado para entrar e aí eu precisava entrar de alguma maneira. E aí todo mundo falava, mas pô, teu pai não arrumou nada, teu pai não arrumou nada. Não, meu pai não me arrumou nada. Nada, nada, nada. Aí eu consegui um estágio no Canal 21, que era um canal local da Bandeirantes em São Paulo, que só falava da cidade, era um canal de notícias. Mas eu precisava entrar de algum jeito. E aí eu entrei nesse estágio no Canal 21, que era lá na Bandeirantes mesmo, e o tempo inteiro tentando conhecer a galera do esporte, que era o meu objetivo, migrar para ali. E aí, acho que uns 6 meses depois eu consegui já migrar para o esporte. Aí entrei, já não mais como estagiário, entrei como assistente de produção, que era praticamente um estagiário, só tinha um crachá diferente. E aí fui passar por todas as etapas que todo mundo tem que passar. Não pulem etapas, passem por todas as etapas de qualquer processo que vocês quiserem seguir. Porque é muito importante você conhecer a peça que une todo esse quebra-cabeça. Porque em qualquer, eu posso falar basicamente de televisão, que é onde eu fiquei durante a maior parte da minha vida, todo mundo em qualquer parte do processo tem importância igual. Desde o produtor, o cara que fez a pauta, o cara que marcou o horário da equipe, o cinegrafista que vai com você, o motorista, todo mundo tem participação naquilo porque o processo é um processo feito de maneira coletiva. É igual vocês estão aqui. Todo mundo tem uma participação nisso. E não ignorem nunca a participação de ninguém. Pensando que, poxa, hoje sou eu que estou aqui na frente da câmera. Isso não te faz mais importante. Ou não deve fazer com que você se sinta mais importante. Você está, de fato, mais exposto, mas você não é mais importante do que ninguém. Então, é isso, cara. Eu sou isso aí. Tô aí, correndo atrás, igual todo mundo, tentando aprender, tentando melhorar, Conto umas mentiras, a galera acredita. E aí, tô aí. Esse sou eu. E logo nessa primeira fase da sua carreira, qual foi o seu primeiro desafio, assim, que você lembra? Todos. Desafio do microfone. Eu tô falando aqui e você ficou parado lá, tá vendo? Opa! Aulas. Tá vendo? É que ele não tá gostando do que eu tô falando, né?
me concentrando. Não estou prestando atenção. Não, todos os desafios. Eu acho que o principal desafio é de fato, entender como funciona esse mundo. Por isso que eu falo que é muito importante conhecer todo mundo. Tinha um ponto dentro da TV Bandeirantes que eu conhecia todo mundo. Eu conhecia do cara do Xerox, que fazia cópia de roteiro. Aí eu distribuía os roteiros dos jornais, ainda no Canal 21, então eu andava por todos os setores da emissora para entregar os roteiros do que ia ter no jornal. Eu trabalhava num jornal que era apresentado pelo Zucatelli e pela Adriana Bittar, que depois foi trabalhar comigo no esporte. Então, assim, o maior desafio é esse, assim, e todo mundo brinca muito, todo mundo zoa muito. Então, hoje tem menos isso, mas eu tomei muito trote, pô, a galera me zoava muito. O primeiro, acho que assim, tirando essa parte de conhecer mesmo o ambiente, o meu primeiro desafio foi mostrar para as pessoas que eu não estava ali porque eu era filho de alguém que era importante no mercado. Eu estava ali porque eu tinha realmente paixão por aquilo, eu tinha as minhas convicções, tinha a vontade, era minha de traçar o meu caminho, de escrever a minha história. Esse foi um desafio que durou muitos anos. Não foi um desafio que foi superado tão rápido, porque eu não podia entrar na cabeça das pessoas e mostrar para elas que eu realmente gostava daquilo. Então, esse sem dúvida foi um desafio que me acompanhou por muitos anos e foi provavelmente, nesse início, certamente o principal. Bruno, você trabalhou no Globo Esporte, que é um programa assim que fala de esporte, mas de uma maneira mais neutra, assim, se comparado com outros programas esportivos que a gente tem na rede aberta, né? Sim. Que são mais voltados assim para expor as opiniões. Debate. Isso. Sim. Por exemplo, você apresentando o Globo Esporte e outros programas, você teve que lidar com a opinião do público, né, do telespectador. Como você lida com telespectadores de esporte que, assim, são críticos, são fanáticos, porque se você faz uma matéria que fala de um mau desempenho de um time, o torcedor vai lá e fala e xinga como se a culpa fosse sua. Então, como você lida com esse comportamento dos torcedores? Penso assim, muito claramente, a gente vive num país em que, infelizmente, as pessoas não têm acesso, muitas vezes, à cultura. Elas não podem ir ao cinema, elas não podem ir ao teatro, elas não podem jantar num lugar que elas gostariam, muitas vezes, porque falta grana mesmo. Então, o esporte vira uma válvula de escape para todas as frustrações da vida da pessoa. O chefe deu uma bronca, a esposa brigou, o filho ficou doente, as coisas que acontecem na vida de todo mundo. E o cara leva para o futebol aquilo para extravasar. Cara, assim, eu já fiquei muito mal com tudo isso. Eu já tive problemas pesados. Pô, já sabia onde eu morava, sabia a escola do meu filho, enfim, muita coisa ruim. Porque eu sempre, eu e todo mundo naquele momento ali, em que o Globo Esporte estava muito forte, a gente sempre torcia para o time que não era o seu. Então, se você é corintiano, eu sou São Paulino, eu sou palmeirense. Se você é palmeirense, eu sou corintiano, eu sou São Paulino, eu sou santista. Eu nunca sou do teu time. Nunca, nunca. Então, assim, e era um momento em que, com a entrada do Thiago, muita coisa mudou dentro do jornal, e que bom que mudou, mas a gente ficou muito em evidência. Todos nós, todos os repórteres que abraçaram o projeto, a gente ficou muito em evidência, assim. Pô, eu lembro que o meu filho e o filho do Caio nasceram com 2 meses de diferença, alguma coisa assim. Então, pô, a gente fez uma matéria no Globo Esporte em que eu e o Caio íamos pro curso de bebê, para ser pai, para trocar fralda, assim, tipo, uma parada que não era nada de esporte, que não tinha nada a ver, mas que acabou ficando legal e a galera gostou, mas a gente se colocava muito pra frente. A gente ficava muito em evidência. E aí, cara, não tem jeito, vem pedrada, vem porrada, vem pancada, as pessoas são muito agressivas, porque elas carregam muitas frustrações nas suas próprias vidas. Então, assim, é muita porrada, muita agressão, muito valente de internet. Era engraçado, por exemplo, eu entrava no estádio,
Aí o cara gritava, Bruno, 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 lá na arquibancada. Eu falava, pô, vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Aí na quinta vez eu olhava, tipo, pô, esse cara dá um salve aí e tal. Vai tomar no cu, blá, 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 blá. Eu falei, puta, pra que eu olhei, cara? Sabe? Então, assim, porque o cara quer... Aí depois ele chega em casa e fala, ai, sabe aquele maluco do Globo Esporte lá? Eu não sei nem o nome dele, mas eu xinguei ele. Então ele fala que ele é muito importante, muito valente. Então, assim, você infelizmente se acostuma, mas não é bom. Não é bom. Mas, assim, 90% das pessoas que te xingam em algum lugar, principalmente rede social, quando te encontram, elas são super carinhosas. Muito difícil alguém te encontrar cara a cara e ser agressivo. Eu tive um episódio na minha vida, que meu filho era muito pequeno ainda, e era perto do Natal, assim, eu tava andando no shopping com ele, veio um cara e falou, aí gambá, tem que morrer. E meu filho olhou e falou, pai, você tem que morrer? Eu falei, não tenho. Aí ele começou a chorar. Aí tive que gastar maior grana no Hot Zone depois pra ele parar de chorar e tal. O cara ainda me deu um prejuízo. Aí foi a única vez, assim. O cara passou andando, ele não parou e falou. Mas é isso, assim. É muito ruim ler certas coisas. Elas pegam na gente. Pegam mesmo. Quem disse que não pega é mentira. Mas você tem que, de alguma maneira, se descolar daquilo. Pois senão você fica maluco. Senão eu vou trabalhar pensando no que as pessoas que me xingaram querem. Aí eu perdi completamente o sentido porque eu não domino mais isso. Eu tô tentando trabalhar com a cabeça dos outros e eu vou me ferrar. Mas dói. Dói grande, assim. Dói pesado. Eu acho que, inclusive, pode ser até um papel do próprio jornalista difícil, né? De ter, porque ele tem que continuar o trabalho dele com todas essas críticas. Sim. E, como você falou, não perder o controle. Porque a partir do momento que o público domina isso, é o que o público quer. E não que o jornalismo realmente quer informar para as pessoas. Eu tive uma vez, uma final da Copa do Brasil, em Curitiba, que o Palmeiras ganhou, gol do Betinho de cabeça. Não lembro que ano, 12, eu acho. 2012. Temos uma palmeirense aqui. E eu tava entrando no Couto Pereira pra fazer a transmissão do jogo, de uniforme, óbvio. E pra chegar no gramado você tinha que passar por um dos acessos da torcida. Cara, o cara veio andando na minha direção e falei, esse cara vai fazer alguma besteira, Eu falei, pô, não tenho o que fazer. Segui andando. O cara veio e cuspiu na minha cara, assim. Assim, a agressão mais nojenta possível. Se o cara me desse um soco na cara, não ia doer tanto. E aí você pensa naquela hora, você fala, pô, eu tenho 1 segundo para bater no cara, que é a vontade que você tem. 2 segundos para lembrar que se eu fizer qualquer coisa, todo mundo vai filmar a reação e não a ação. E eu tô de uniforme, enfim. Ninguém, eventualmente, não vão acreditar que o cara cuspiu. Eles vão ver só a agressão, que para eles é uma agressão e para mim é uma reação. Eu entrei no Couto Pereira chorando, limpando o rosto, entrei no gramado chorando, me sentindo humilhado, assim. E fui trabalhar. Não tem, pô, vou para casa. Não, vamos trabalhar. Então, essas situações são bem chatas, assim, bem chatas. E você tem que pensar o tempo inteiro nisso. Você nunca pode reagir. Porque tá todo mundo esperando uma reação. O cara que te agride, principalmente na internet, ele quer que você responda e fala, seu bobo, seu otário, seu babaca. Aí ele vai pegar disso e vai tentar fazer barulho em cima disso. Fui ofendido pelo cara e tal, não sei o quê. E aí todo mundo muda o discurso na hora. Fala, pô, admirava tanto o Bruno Lohance, não imaginava que ele seria capaz de falar algo assim. Não, cara, você que me agrediu primeiro. E eu tenho os mesmos direitos e deveres que você tem. Mas é chato. É chato. É a parte chata da brincadeira, assim. É tudo maravilhoso, assim. É espetacular. Eu amo o que eu faço, amo o que eu fiz. Tenho um baita orgulho de um monte de coisa. Mas tem que ter uma parte ruim. Essa é uma das principais. Sem dúvida. Bom, uma coisa aqui, já engatando nesse assunto, qual foi o maior
perrengue que você já passou em transmissão de jogo e tal, assim, o maior perrengue que você falou, putz, mano, caraca, não acreditava que isso ia acontecer comigo. Cara, eu quase fui preso em Medellín, numa semifinal da Libertadores do São Paulo, aquela do Borja, que o Borja mata o São Paulo e tal. Porque no final do jogo eu também estava na transmissão. O Lugano entrou e foi expulso, alguma coisa assim, já bem no final do jogo. E aí tinha um cordão de soldados já no meio do campo para a arbitragem passar. E o Lugano estava de um lado e eu estava do outro. E o Lugano berrando, eu quero falar, eu quero falar, eu quero... E eu queria ouvir. Eu quero ouvir, irmão, vambora. Falei, pô, é tudo que você quer, pegar o cara exaltado num momento desse, pode sair uma declaração importante, né? O São Paulo estava sendo eliminado, enfim. E aí eu pedi licença para um dos soldados. Permisso, estou em vivo. O cara deu um tapão no meu peito, assim, mas deu um tapão que bateu o oco, assim. Puf. Cara, aquela que você puxa o ar, assim, pra saber onde você tá, né? E nisso, aí eu fui muito idiota. Eu fingi que eu me desequilibrei e trombei nele de volta. Aí o cara falou, arrestado. Eu falei, cacilda, caraca. Aí avisei pro coordenador que tava no caminhão do lado de fora do campo. Falei, o cara tá dizendo que eu tô preso, irmão. Ele falou, some daí. Cara, em 10 segundos, eu não sei como, eu tava dentro da unidade móvel, junto com o Ricardo Marum, que era o coordenador. Eu falei, Ricardinho, e aí, irmão? Vai acabar o jogo, a gente precisa entrevistar, o São Paulo tá eliminado. Os caras vão me jantar a hora que eu voltar pra São Paulo. Aí ele foi muito sagaz, e ele falou, cara, fica tranquilo, a hora que acabar o jogo, eu aviso pro Kleber enrolar um pouquinho, porque a arbitragem vai sair correndo. E a hora que sai a arbitragem, saem os soldados. E bum, você volta pro campo. Cara, deu certinho, assim. Eu voltei e entrevistei os caras e tal. Mas foi um perrengue bobo, um erro meu, idiota. Foi um perrengue. Eu fui pra uma cidade que eu tinha uma passagem na minha mão. Eu tô na sala de embarque do aeroporto e a cidade não tinha aeroporto. Foi muito engraçado, né? Era Loja, cidade no interior do Equador. Também um jogo de São Paulo. Mas era sul-americana, eu acho. Aí fui até Quito. Aí eu tô em Quito, parado, esperando, procurando o voo na tela. E não aparece o voo, com a passagem na mão, juro por Deus, assim. Cheguei na companhia e falei, pô, então vou pra Loja e tal, não sei o que. Ele falou, não tem. Eu falei, cancelou? Ele falou, cancelou há 6 meses quando fechou o aeroporto. Eu falei, pô, legal, bacana, como é que eu vou chegar agora, né? Aí tive que sair do aeroporto, fazer imigração e tal, sair pra procurar um carro pra alugar e tal, com motorista, e a viagem era horrível, porque era um penhasco, assim, o tempo inteiro. Cada curva tinha uma cruz, assim, um negócio horroroso, assim, pra chegar. Então, assim, pra chegar no interior do Equador, eu demorei quase o tempo que eu demorei pra chegar no Japão. Eu demorei, assim, umas 26 horas pra chegar no interior do Equador. Aí cheguei na cidade, pô, falei, caraca, eu preciso comer, preciso tomar um banho e tal. Cheguei pro cara do hotel, falei, ó, pô, hoje eu não vou regular, vou comer no melhor lugar da cidade. Cheguei pro cara do hotel, falei, qual é o melhor restaurante da cidade, irmão? Ele falou, subindo aqui a escada, eu daqui do hotel. Só tinha isso. Falei, beleza, demorou então, pelo menos não vou andar muito. Mas tem, cara, tem um monte de perrengue, Já não fui para uma final de Campeonato Paulista, porque a torcida do Santos me ameaçou. Eles mandaram um recado pra Globo falando que se eu e o Mauro Naves descêssemos, a gente teria problema. Era torcida organizada? Era. Então, aí eu deixei de ir, não fiz a final. Eu e o Mauro não fizemos uma das finais do Paulista. Tem uns perrengues. Sei lá, tem um monte de bobeirinha. Aí, Bruno, você falou que todos os perrengues que você teve na sua vida, tanto agora quando você falando desses perrengues que o Diogo perguntou, quanto antes que você falou do Couto Pereira e tal. E você trabalhava nessa época, eu imagino, já no Globo Esporte, né? E o Globo Esporte,
a gente considera mais um telejornal de família, mais tranquilo, mais calmo. Hoje em dia você às vezes é convidado, né, para os Donos da Bola, por exemplo, que é da Band, que é do Neto e tal, e é um programa mais combativo. Como você trata essa mudança? Por exemplo, mesmo no Globo Esporte, que é algo mais familiar, como a gente pode dizer assim... Não, pô, o Dono da Bola também é pra família, calma. Não, também, mas a gente sabe como é o Neto, né? Aí, às vezes, o torcedor acaba pegando mais pilha naquele tipo de comentário. São linhas diferentes, cara, e eu tenho as minhas convicções, né? As minhas crenças, as coisas que eu acredito e as coisas da maneira como eu penso. Então, ir ao Donos não significa que eu tenho que ir lá e entrar na pilha de todo mundo do jeito que o programa roda. Talvez eles me chamem para ir ao programa exatamente porque eu tenha um ponto, talvez um pouco diferente deles. Já discordei do Neto no ar muitas vezes, já discuti com ele e não muda nada. Assim, ele é um cara super querido, muito carinhoso. É uma moça diferente do que todo mundo vê. Ele é um fofo, ele é um cara extremamente educado, carinhoso, preocupado. Daquele cara que olha pra todo mundo e fala, pô, e aí, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Como é que tá teu filho? Como é que tá? Com todos no estúdio. Então, assim, Então eu levo pra um programa de debate a minha opinião. E é só o que eu tenho pra dar. Então, assim, eu entendo que em algumas pessoas desenvolvam ali algum tipo de... É um personagem mesmo, é uma persona que você mostra ali. Tem o cara que vai ser mais zangado, tem o cara que vai ser mais legal, o cara que vai ser mais engraçado. Por isso que o programa é composto por diversas pessoas diferentes, porque cada um entrega alguma coisa. E o que eu tenho pra entregar é isso, cara. Eu sou o cara mais leve, eu sou o cara mais na paz, assim. Eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão. Então... E eu prefiro tentar analisar futebol. Mesmo. Eu sempre falei isso daí pra ele. Falei, cara, a gente precisa analisar futebol, a gente precisa analisar bola, a gente precisa saber o que tá acontecendo dentro do campo. A gente precisa ver o lateral que tomou nas costas, a gente precisa ver como é que o time tá jogando. Então... Você pode analisar futebol de diversas maneiras. Você pode analisar futebol olhando para o resultado. Beleza. Você pode analisar futebol olhando para desempenho. Então, e você pode analisar futebol reclamando de tudo. Então, eu prefiro ver futebol. Eu estudo para ver futebol. Eu me preparo para entender como o time joga. Eu tento conversar com pessoas que entendem mais de futebol do que eu para que eu possa absorver mais conteúdo. Então, conversar com qualquer técnico de futebol é muito enriquecedor, porque eles têm uma visão muito mais clara das coisas do que todos nós temos. Pô, você vira e fala assim, nossa, aquele técnico é muito ruim. Cara, ele é muito ruim. É a tua opinião, beleza. Mas ele sabe 80 vezes mais de bola do que você. Ponto. Não dá para discutir. Então, absorver conteúdo desses caras, para mim, é muito importante. Então, eu tento levar para o programa isso, opinião na bola, no que eu vejo dos jogos, do que eu entendo que fez diferença no jogo. Sem levar em consideração nunca o que o cara fez ou faz na vida dele. Não me interessa. Desde que não tenha impacto no desempenho dele dentro de campo. E talvez eu tenha isso, assim... Eu fui casado com uma atleta. A mãe do meu filho foi atleta de alto rendimento e tal. Então eu convivi por muitos anos com uma atleta dentro de casa. Eu sei o quanto a vida é dura. Eu sei o quanto o atleta sofre. Mas assim, se acordar, olhar pro lado, tua mulher não tá conseguindo botar o pé no chão. E ela precisa alongar meia hora para botar o pé no chão, para calçar o tênis e ir pro treino. Porque ela tá morrendo de dor. Então assim... Eu sei como é dura a vida de um atleta. Então eu tento o tempo inteiro lembrar disso. Não para amenizar nem para passar pano, mas para entender que existem fatores que contribuem para isso muitas vezes. Para o cara não render tão bem, enfim. Aproveitando o gancho da pergunta que a Giovana te fez, ela citou sobre as torcidas organizadas, né? E... Recentemente, tiveram 2 casos que repercutiu muito na mídia, envolvendo as torcidas,
envolvendo também provocações de jogadores. Um deles foi do Raniel com o Vasco contra o Sport, que ele fez o gol que praticamente sacramentou ali a classificação do Vasco e provocou a torcida, gerou toda uma confusão. E também teve o caso recentemente do Caxias contra o Inter, né, que o torcedor invadiu o campo com a criança no colo. Sim. E porém se viu que o jornalismo, algumas pessoas, né, do jornalismo, trataram de forma que o culpado daquilo foram os jogadores que provocaram. E qual seria a sua visão sobre isso? Primeiro, assim, respeitar a opinião de qualquer um. E respeitar não significa concordar. Então, não comento sobre a opinião dos outros. Mas, na minha opinião, não tem nada a ver com quem provoca. De novo, a gente volta na frustração, na revolta do cara, na vida dele, que provavelmente não tá legal e que ele já tá com uma série de problemas e ele usa aquilo ali. Eu não sei se vocês ainda ouviram isso. Eu, quando era pequeno, ouvia isso. Só assim, no estádio pode tudo. Tipo, criança pode xingar no estádio. Porque ali era um ambiente onde tudo era permitido. Fala, você não pode falar palavrão em casa, mas você pode xingar o juiz. Então, tinha uma cultura errada de que era um ambiente muito permissivo. E que de fato não é. Você está num ambiente com outras pessoas que você não conhece e que você tem que respeitar de qualquer maneira. Então, eu acho que vem muito disso. Vem muito desse ambiente supostamente permissivo, de pouca punição. O cara invade o campo, ele é agarrado por alguém e é levado para fora do estádio. Passa ali num GCRIM, naquelas delegacias ali, assina um termo e vai embora para casa. Ele sabe que não vai dar nada. E a impunidade gera a ação. A certeza da impunidade gera essa reação do cara de achar que ele tem o direito de ir lá e bater no cara que tá comemorando o gol dele. Sabe? Já fez gol num estádio lotado? Lotado não. Já fez gol jogando no time do teu coração, na hora que vale muito? Você vai condenar o cara que fez isso, cara? Não é o gol. É muito mais, principalmente a certeza da impunidade. Esse é o fator determinante para isso. Eu acho que é mais uma curiosidade da gente. O jornalismo esportivo, ele mudou muito com todo esse tempo e você tá nesse rumo há muito tempo também. A gente queria saber como que você enxerga as mudanças que aconteceram dentro do jornalismo esportivo e principalmente como o esporte ele cada vez mais vem tomando conta do dia a dia das pessoas, né? Como que isso vai cada vez mais abrindo portas, assim, eu diria, para as pessoas. Enfim, como que você observa toda essa mudança que aconteceu dentro do jornalismo esportivo? Eu acho que assim, cada vez mais, de novo, falando da nossa sociedade. De novo, por muitas vezes a gente não ter a opção de se divertir como gostaria, o esporte vira um entretenimento muito grande. Ele vira para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Então, muitas vezes o que a gente tem de diversão é a televisão. Você tá ali, é o que você tem, cara. Você não consegue sair. Final do mês, a grana tá curta, sabe? E aí você precisa se divertir de alguma maneira. E muitas vezes o esporte vira essa porta para que você consiga se divertir. De novo, assim, as mudanças... mudou tanto, assim... Eu olho, assim, eu acho que tem uma mudança muito marcante, que é, em 2009, a entrada do Thiago no Globo Esporte. Essa é uma mudança muito grande. Ponto. O jornal era feito sentado numa bancada, com um teleprompter aqui na frente, com um apresentador que lia. Pá, 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 pá. Bum, empacotou, levou, vai embora. Acabou. Com a entrada do Thiago, você tem, de fato, uma mudança editorial, uma mudança de leitura daquelas mesmas histórias. Então, ele aplica técnicas ali muito importantes, que é o quê?
fidelização através do quê? De grandes histórias e grandes personagens. Às vezes o cara não era nada. Tinha o Ney Paraíba, que era um cara que não jogava nada. Era o centroavante do Oeste, que era em Itápolis ainda. Não era nem aqui. E ele era uma figura muito carismática. O Thiago se apaixonou por ele. E o Thiago falava do Ney Paraíba 4 vezes por semana. Aí ele pegou uma vinhetinha do Zagallo, antigona, que o Zagallo olhava pra cá e falava, aí sim, fomos surpreendidos novamente. Aí toda a matéria entrava o Zagallo. Então, aquilo ia... Isso é uma técnica. Ele estava aplicando a habilidade dele para fidelizar o público. Então tinha uma série... Depois foi o Pedrão, que jogava no Barueri. O Pedrão arrumou um contrato na Arábia, cara. Arrumou dinheiro por causa do Globo Esporte. Tava metendo gol e tal, mas o Thiago falava tanto dele que, pô, o cara arrumou um contrato pra Arábia, arrumou um dinheiro. E essas figuras foram ficando na cabeça das pessoas. E aí você tinha o entretenimento. Você tinha a diversão, você tinha a informação, você via os gols, você via a história do jogo, mas você também dava risada. Então, essa pra mim é uma grande quebra e o Thiago é genial por isso. São coisas que ele botou. Não é, alguém... Não, ele fez. Ele fez a parada. Ele chegava às 6 horas da manhã, quando todo mundo chegava às 7, ele chegava às 6. Ele via 4 jogos no mosaico, decupando os 4 jogos para saber o que estava acontecendo. Ele é trabalhador. Quando ele falava depois no Big Brother, pô, eu vejo tudo. Ele vê tudo. Tenha certeza que ele via tudo. Porque ele é muito trabalhador. Então, para mim, tem essa grande mudança. Depois que você tem uma grande mudança e que dá muito certo, o Globo Esporte tinha um problema bizarro antes do Thiago. A gente tomava pau do Chaves, passando pela 90ª vez o mesmo episódio. E a gente tomava pau. E era uma discussão lá dentro, era uma crise. Então, de fato, aí a entrada do Thiago faz o Globo Esporte explodir. Explodir, sei lá. O programa ganhou mais de 40% de audiência. Com ele. E isso é mérito do cara. Ele fez a parada. Nós viemos juntos bebendo do que ele nos trazia, assim. Mas tudo é da cabeça dele. De lá pra cá, talvez o que tenha mudado a gente não tem mais um cara que nem ele. E talvez tenhamos alguns caras tentando ser ele. E aí não vai rolar. Não vai rolar. Não vai dar certo. A cópia nunca é melhor. A cópia nunca é melhor do que o original. Em nada. Em nada. E não discuto que alguém queira imitá-lo. Acho absolutamente digno. Porque é um cara fora da curva. É só olhar o que a carreira dele, como a carreira dele se desenhou depois. Eu apresentava muitas vezes o Globo Esporte porque o Thiago não podia mais. Porque ele já estava com The Voice, acho que era The Voice, alguma coisa, já que ele já não conseguia ficar. Por isso que eu fazia muitas vezes. Aí depois o Ivan veio e ficou. Então, assim, de lá pra cá, eu não sei se muda tanto. Pô, de novo, assim, vamos pensar assim, um dos programas mais antigos da televisão brasileira é o Mesa Redonda da Gazeta. Todo domingo, programa de debate. Esse programa acho que tem 50 anos. Se você ligar o Sport TV de manhã, de tarde e de noite, é uma mesa redonda. Debate, debate, debate. Com linhas diferentes. O Redação é um debate que eu acho muito bacana. Acho o Barreto incrível. Acho que ele conduz com maestria um debate num nível muito legal. Você vai ter um outro que talvez o debate, na tua opinião, não seja tão rico. É um debate mais exaltado. E aí você bota na ESPN. Debate, debate, debate. O dia inteiro. O dia inteiro. Então, assim, não mudou. Se eu estou falando que tem um programa que a Gazeta fazia há 50 anos e que continua no ar até hoje, e que todos os grandes caras, até o Galvão, todo mundo participou do Mesa Redonda, e a gente olha, tá lá, Mesa Redonda, Mesa Redonda. Muda o nome. Redação, Arena, ESPN, não sei o quê, enfim. Mas é debate, 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 debate. Então, eu não sei se mudou tanto. E se mudou, talvez tenha mudado para um lado que eu não acho tão legal, que é você não ter mais reportagem. Você não tem mais.
uma grande história contada. Pô, eu fazia... O Globo Esporte tinha 23 minutos de arte, de produção. Eu cheguei sozinho a fazer matéria de 10. E o Thiago falou, manda. Bala, 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 bala. Eu derrubo o jornal inteiro. Bala, tá bom? Tá bom. Manda. Bom, e ele botou os 10 minutos de um jogo. Um jogo. Então, assim, isso falta. Talvez só tenha o Esporte Espetacular hoje. Seja um programa de reportagens mesmo. De coisas mais trabalhadas, mais longas e tudo. Cheguei a fazer, séries enormes, assim. Eu cheguei sozinho a fazer uma matéria de 25 minutos. Aí eu fiz um documentário. E eu nem sabia que eu estava fazendo um documentário. Então, assim, eu acho que talvez falte isso. As histórias bem contadas. O Ney Paraíba, um Pedrão. Falta acesso também. Falta acesso. A gente não consegue mais conversar com os jogadores. Sabe? Falta isso. Então, mas eu acho que falta mesmo a galera querer ralar um pouquinho mais o bumbumzinho no chão, né? Vamos trabalhar, cara. Vamos ficar... História tá em todo lugar. História bem contada, ela não precisa ser a história do Cristiano Ronaldo e do Messi e do Neymar só. Pode ser a do Pedrão, pode ser a do Ney Paraíba. Se for bem contada, cara, a gente gosta. Eu acho que, inclusive, até dá visibilidade para novas pessoas, né? Claro! No ramo do esporte. Claro! Ninguém nasce... Talvez o Neymar, talvez o Neymar tenha nascido Neymar. Ninguém nasce gênio, ninguém nasce gigantesco. Todo mundo começou. Então, essa história contada desde o início, ela pode ser muito legal, desde que seja bem contada. Contar bem a história, escrever, decupar, olhar, buscar uma sacada diferente, buscar o que pouca gente vê, sair do óbvio. Isso é o mais mágico do processo. É quando eu chegava na redação, assim, alguém olhava e falava, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu vi o jogo e não vi isso. Falei, acertei. Essa é a parada. Ou quando chegava na rua, ou quando chegava em casa, e alguém fala, isso aqui tava muito legal. Ou quando era no final do Jornal Nacional, tinha sempre uma senha. Essa é boa. Vocês não vão mais assistir o Jornal Nacional da mesma maneira depois que eu falar isso. Toda vez que entrar uma matéria de esporte e voltar pro Bonner, tem a cara de ursinho. Se ele tiver com a cara de ursinho, irmão, você ganhou o jogo. Que faz um... É a coisa mais linda do... Cara, eu parecia o Pelé, eu dava soco no ar, assim. Porque era muito difícil entrar no Jornal Nacional. Eu fiquei, acho que, 4 anos pra botar uma matéria no Jornal Nacional. Depois eu cheguei a botar mais de uma matéria por semana. Hoje você assiste o Jornal Nacional, quase não tem esporte. Sabe? Então, por quê? Porque o Bonner não quer dar? Duvido. Tenho certeza que se você entregar uma boa pauta, uma boa matéria, ele vai dar. Ele vai dar. Sempre deu. Então por que ele não coloca mais? Entendeu? E assim, Bruno tá falando mal dos caras que estão lá. Não, tem muito cara bom. Não saiu todo mundo que era bom. A maioria dos bons talvez tenha saído. Mas ainda tem muita gente boa lá dentro. Muita gente boa. Talvez seja isso. As pessoas não querem mais ter algo que demande tanto trabalho. Isso vocês vão aprender rápido, assim. Cara, botar uma matéria no ar, você sangra. Dói, demora. Pensa, vou fazer uma matéria rapidinho, de treino. Um treino de futebol. Treino do Corinthians. A Globo é de um lado da cidade, o Corinthians é do outro. 2 horinhas. Gostosinho no carro. 2 horinhas. Pum. Chega lá, 2 horas de treino. Tô lá para. Tum. O cara vai tomar banho, meia hora. Tum. Vem pra coletivo. Meia hora, 40 minutos. Mais 2 horas pra voltar. Só aí a gente já tomou 7 horas do dia. Na teoria você trabalha 8. Né? Já acabou o dia. Eu ainda tenho que chegar na emissora, sentar, assistir tudo, ouvir tudo, decupar tudo, pra falar, o que eu vou fazer em matéria agora?
Agora eu preciso pensar ainda, eu preciso ser criativo. Óbvio que durante o treino você vai tendo ideias, você vai pensando em possibilidades e tal. Então, assim, para ir, a gente tá falando de 7 horas só na produção. Aí eu cheguei, pô, vou comer alguma coisa, né? Porque, pô, você já tá cansado e tal. Bota aí 10 horinhas num dia bom. 10 horas para uma matéria de 2 minutos. 2 minutos. E aí? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E todo dia é todo dia mesmo. Porque durante muito tempo a gente tinha um domingo de folga por mês. Um domingo de folga por mês. E aí depois a vida vai passando. Aí você casa, aí você tem filho, aí você começa a sentir, você fala, caraca, eu queria ver meu filho no final de semana, eu queria ficar com ele, eu queria levar na praia. E você vai, não vai. Não vai. Aí você olha, é o tio que leva teu filho na festa junina, é a tua mulher que leva teu filho pra praia. E você vai perdendo coisas. Blum, 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 blum. Chega uma hora que bate aqui. É maravilhoso, mas o processo é massacrante. Se você parar para pensar todo dia, você não vai fazer. Não vai. Não vai. Você vai reclamar. Eu era briguento, reclamava. Porque aquilo me sufocava e eu não percebia. Então é muito bom. É muito prazeroso. Tem momentos lindos na tua vida. Só que 80% é pedrada, ralação. E não tem outro jeito de dar certo. Tem essa parada de falar assim, pô, sou gênio, vou ter uma inspiração e vai sair uma matéria incrível. Para. Vai sair uma vez. Depois vai sair um monte de coisa ruim. Então é braçal. É ficar mexendo naquela massa ali para ela achar ponto. E isso vai fazer uma matéria legal. Mas hoje também ninguém mais faz matéria, então talvez vocês não tenham esse trabalho. Mas se tiverem oportunidade, façam, porque é incrível. É a parte mais legal. Posso fazer uma perguntinha? Bruno, você falou da dificuldade que era colocar uma matéria no Jornal Nacional. Você teve a oportunidade de entrevistar o Hamilton em 2007. Ele ainda não tinha ganhado o primeiro campeonato mundial dele. Olha, temos alguém que estudou. Na Fórmula 1. Ele ganhou no ano seguinte, 2008. Como você viu essa oportunidade? Como foi o processo de você estar lá e ter que entrevistar o Hamilton no Jornal Nacional? E como você vê isso hoje em dia? Todo mundo vai ter um dia que a tua vida muda. Eu acredito muito nisso. Eu acredito mesmo. Todo mundo vai ter... E não é que você vai ter uma oportunidade só, não. Tomara que na primeira você já bote na gaveta e saia para comemorar, assim. Porque... Mas todo mundo vai ter um dia que muda a sua vida. E esse foi o dia que mudou a minha. Porque eu entrei lá em 2003 e em 2007 é o que eu falei, eu tava remando para ganhar algum espaço, assim, porque era um time muito forte. Pô, chegava na redação, era assim, Bassan para um lado, Tino para o outro, aí passa o show, aí passa não sei o que. Você fala, meu irmão, eu não tô nesse lugar, sabe? Eu não caibo aqui. João Pedro Paes Leme, Renato Ribeiro, cara muito craque, muito gênio, muito cara bom. E aí, pô, é óbvio que você pensa assim numa parada dessas. Fórmula 1 era uma semana que juntava Rio e São Paulo, vinha todo mundo pra cá, porque a demanda era muito grande. E aí você andava na redação assim, você fala, caraca, hoje tá animado. Hoje o aquário tá bonito, porque só peixão mesmo, só cara grande. E aí a gente entrava no sistema, ali, abria ali o computador pra ver qual era a pauta que você ia fazer no dia seguinte. E aí tava lá, Vivo JN, Bruno, Vivo JN, Hamilton, Bruno barra sei lá quem, o câmera que tava comigo. Eu falei, não. Pô, tão me zoando, né? A galera é legal, né? Pô, bacana. Vamos sacanear o moleque aí, vão achar que ele vai tirar uma onda e tal. Eu levantei o braço, assim, parou, tá errado. Beleza, bacana. E aí o chefe de redação olhou pra mim, João Barbosa, olhou e falou, não, é você mesmo. Falei, não é, Barba, para. Também te amo, mas, pô, não. Ele falou, não, é. Aí eu vi que era.
Aí eu falei, ferrou. Porque era o meu primeiro vivo no JN e ainda ia ser em inglês, né? Aí eu falei, puta, cara, não vou dormir, né? Falei, preciso estudar, cara, preciso ser... você fala inglês? Falo. Você fala bem? Falo. Mas dane-se, eu vou estudar. Então eu sabia que eu tinha um vivo de 2 minutos e eu tinha pergunta para 2 horas. Escrita, algumas decoradas, para que tivesse a melhor gramática possível, a melhor pronúncia possível, para eu não diminuir a margem de erro. Porque já é feito para dar errado, se você olhar. Estou no evento, o Hamilton tem que parar naquele minuto do meu lado, o Bonner tem que chamar, eu tenho que ouvir, perguntar em inglês, traduzir a pergunta, traduzir a resposta, não posso estourar o tempo e tenho que devolver para a Fátima. Você fala, meu irmão, tá tudo feito para dar errado. O que aconteceu antes? Eu já contei 1 milhão de vezes. Eu vou lá e bum, vomito, passo mal, de tão nervoso que eu tava. Faltava 1 minuto e meio, o cara tá no meu ouvido aqui. Vai chamar, cadê o homem? Vai chamar, cadê o homem? Eu falei, não sei. Eu só fazia assim. Não sei, faltando 10 segundos. Parou o homem. Plau! Me deu a mão. Falou, tô pronto. A hora que você quiser. Eu falei, agora. Ele falou, demorou. E pau. Pum, 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 pum. Eu não lembro de nada. É o dia mais legal da minha vida, eu não lembro de nada. Lembro que depois eu vomitei, de novo. E lembro que eu recebi um e-mail do Bonner quando eu cheguei na redação, que ele mandou um e-mail da bancada e foi ali que eu descobri que o computador funcionava. Que não era fake. Não, depois eu me liguei porque ele aprovava coisas do jornal ainda na bancada. Mas sim, eu não lembro de nada do dia mais legal da minha vida até aquele momento. Mas aquilo mudou a minha vida. Mudou, assim. Naquele dia, por exemplo, em 2007, eu sabia que eu ia para a Olimpíada de Pequim. Que era o meu maior sonho. Ir para uma Olimpíada como repórter da TV Globo. Ali eu falei, pô, aí agora deu nós. Agora eu tô dentro. Pô, cheguei na Olimpíada, cara. Só cara bizarro na equipe, assim. Bial de repórter na Olimpíada. Falei, cara, eu tô jogando com uns caras bons aqui. Esse é o meu maior orgulho, assim. Tem muita matéria legal, muita entrevista legal que eu fiz. Pô, desci de helicóptero com o Pelé no meio da Vila Belmiro, velho. Bizarro isso. Não tem nenhum sentido nisso. Entrevistei o Kobe um monte de vezes. LeBron, todo mundo. Mas o maior orgulho que eu tenho é assim, cara, eu joguei com os caras bons. Eu cheguei num nível alto quando o nível era o mais alto. Isso é o que mais... É o que mais... A parte do ego que todo mundo tem, o meu ego é esse, assim, é poder dizer que eu trabalhei com caras que eram muito bons, que são muito bons, e eu tava jogando o mesmo jogo que eles. Eu não jogava a Série B, entendeu? Eu jogava Champions com os caras, assim. Isso é uma parada muito legal, assim. Dá muito orgulho. É o mais gostoso. Mas vocês vão ter um dia que a vida de vocês vai mudar e vocês vão lembrar. Pô, caraca, o Bruno falou essa parada. Vocês vão lembrar. Pum, foi esse dia. Uma das coisas que aconteceu aí também foi a chegada da internet, né? Então, com isso, disponibilizou o pessoal fazer matérias e tal. Tanto que você participou há 2 meses atrás do Camisa 21, que é o canal do Bolívia, do Ira e tal. E também tem um cara que também trabalhou no Globo Esporte, que foi o Cartoloco, que ele faz algumas matérias sobre times. E ultimamente ele fez do Ibis. Então, você acha que dá essas oportunidades para esses personagens de times que não são muito reconhecidos, que, por exemplo, foram ver um dos maiores salários do clube era R$3.500. E sendo que o Ibis é um time que todo mundo conhece pela piada, o Ibis, o time que sempre perde e tal. Tipo, como você acha que dar visibilidade, mostrar essas coisas também é legal, porque também a internet possibilitou que mais pessoas fizessem isso? É muito legal, velho. É o que eu falei, história boa tá em todo lugar. Basta você olhar pra ela do jeito que você tem que olhar. Com o carinho e com o respeito que essa história pede. Entendeu? Eu já vi repórter falar uma vez assim, falou, poxa, tal time só perde, eu não consigo fazer matéria. Eu falei, irmão, a matéria é o time que só perde. Tá aí, tá na tua cara. É isso.
Então a história está em todo lugar. Tem uma brincadeira clássica que o cara vira e fala assim, pô, o repórter novinho, assim, foi mandado por uma pauta, a pauta era uma árvore que estava para cair. Aí ele ficou olhando para a árvore, ficou olhando para a árvore, ficou olhando para a árvore. Bateram 3 carros do lado dele e ele tá olhando para a árvore. Irmão, mudou, virou, tá lá agora a história. Então a história está em todo lugar. Então ouvir as pessoas é o mais legal. Humanizar essas pessoas, trazer elas para perto da nossa realidade é muito legal, cara. Todo mundo tem uma história boa para contar. Não é que a gente só tem história triste. Todo mundo tem uma história maneira para contar, mesmo no Ibis. Mesmo que seja uma parada mais sofrida, mas você pode dar um olhar carinhoso para aquilo, com respeito por aquilo. Porque às vezes você fala, o maior salário do time é R$3.500. Pô, e se com R$3.500 ele sustenta a família dele, ele ajuda a mãe, ele ajuda o pai, ele faz um monte de coisa com aquilo. E talvez tenha gente que olha e fala, pô, R$3.500, que dinheiro ruim. Quanto você tem que trabalhar para ganhar R$3.500? Então, assim, tudo é a maneira como você quer olhar para aquilo. E esse é o exercício mais difícil do jornalista. É olhar da maneira mais carinhosa e respeitosa para qualquer história. Ah, Bruno, você fez isso todos os dias da tua vida? Absolutamente não. Tinha vários dias que eu olhava para aquilo e falava, porra, não quero mais treino, eu não aguento mais. E aí tem dia que teu filho tá doente, que você brigou com tua mulher, que tua mãe tá doente, que teu pai tá doente, que o cachorro sujou a sala inteira. Todo mundo tem problema. E se manter firme naquilo é muito difícil. Eu não fiz isso todos os dias da minha vida. Não sei nem se eu fiz metade dos dias da minha vida. Mas é um negócio que eu gostaria que tivessem me ensinado antes. Quando eu era mais molecão, assim. Se você tiver, tudo é a maneira como você olha para a situação. Parece parada de coach. Ah, tudo tem um lado bom. Tá, tudo tem um lado bom mesmo. Sabe? Ah, do Ibis, o cara, pô, ganha 3,5 conto. 3,5 conto em São Paulo o cara vive. Puta, vive, velho. Tem cara aí em São Paulo que vive, que sustenta família com menos do que isso. Sabe? Pô, e aí, vamos ouvir a história do cara, vamos ver o que ele tem pra dizer. De repente o cara tá amarradão ganhando 3,5 conto, velho. Ele tá realizando o sonho da vida dele com aquilo. E a gente tá julgando que é pouco. Por quê? Porque eu tô com o olhar errado. Eu nem ouvi o cara e já tô julgando o cara. Então, eu acho que dar voz... Uma das, as matérias mais lindas dos últimos anos é a do Marco, que ele pega o Nicolas lá no Palmeiras. O que é aquilo, cara? Aquilo é um olhar. Ele olhou e teve empatia. Aquilo tocou nele. Aquilo o emocionou. Sabe? E depois emocionou a todos. Mas o que fez aquilo ser visto? O carinho com que ele olhou para aquilo. Provavelmente, todos nós, em algum momento, já vimos o Nicolas ali. E não percebemos. O Marco percebeu. Entendeu? Por quê? Porque ele estava com o coração aberto para ver aquilo. Então é isso, cara. Você tem que deixar a parada fluir mesmo. Porque tem muita coisa boa, tem muita história boa. Até onde a gente acha que não tem, tem história boa. Você faz? Vai, manda bala. Pode fazer? A Luísa falou, Vocês vão né? pagar minha terapia depois. A Luísa falou agora há pouco hoje, um por isso eu tenho que ir pouquinho embora. de Fórmula 1 e tudo mais. E aí em 2008 ocorreu a corrida, o Hamilton ganhou e tudo mais. É o ano do Massa, né? Isso, exatamente. Do Glock, E aí a gente decidiu trazer esse caso, que está sendo um pouco polêmico nos últimos dias, em que o Felipe ele tá pedindo justiça pelo título, porque teve um GP que aconteceu em Singapura, a Fórmula 1 desse mesmo ano, onde ele disse que ele foi injustiçado. Acho que saiu alguma matéria de algum ex-chefe da Fórmula 1 que falou alguma coisa. Enfim, na sua percepção, como que você acha que esse caso, e grave como é esse caso, pode impactar o interesse do público pelo esporte, né? No caso do automobilismo. Cara, automobilismo é uma parada que já é difícil na essência, né? Tipo, é tão ruim. Tanta corrida que ninguém passa ninguém.
A penúltima temporada, né? Que foi maravilhosa e tal. Foi a do Verstappen na última curva e tal. Isso daí é maravilhoso, mas... Talvez desde 2008, nessa também, que foi na subida ali da junção de Interlagos, que não tivemos nenhuma disputa tão legal assim. Cara, eu acho que assim, a Fórmula 1 deve agradecer demais a Netflix, velho. Eles têm que bater palma todo dia pro cara que inventou o Drive to Survive, porque aquilo ali trouxe uma luz pra Fórmula 1 que não tinha mais, assim. Não tinha mais. Eu vou te falar, assim, eu assisto muito pouco. Muito pouco. Não aguento ver. Não vejo uma corrida inteira. Bem que eu peguei trauma de Fórmula 1. Porque, pelo amor, a gente trabalhava muito aqui. Muito. Era uma semana... Você tirava, assim, era quase... Teve ano de eu quase ir para um hotel, assim. Falava, pô, não quero nem ir para casa, porque... Você chegava morto e acordava muito cedo e tal. Era um desgaste muito grande. Mas, assim, eu acho que assim, a gente tá pensando no Brasil ou a gente tá pensando no mundo? Acho que nos dois, mas principalmente no nosso país. Então, cara, no Brasil é o seguinte, a gente vai gostar de Fórmula 1 na hora que alguém ganhar, velho. A gente não gosta de esporte, a gente gosta de ganhar. A gente gosta de futebol e a gente gosta de ganhar. Nos outros, a gente gosta de ganhar. A gente assiste vôlei porque o vôlei ganha. Eu amo basquete, ninguém vê basquete porque o basquete perde. Porque chega na Olimpíada que o Nocione, filho da... matou a bola na prorrogação e tirou o Brasil da Olimpíada. Porque o Brasil ia ganhar medalha no Rio. A gente gostava de Fórmula 1 porque ganhava. Faltam nomes brasileiros na Fórmula 1 hoje em dia. Porque hoje o cara tem que botar dinheiro pra chegar lá, pô. Imagina, aqui a gente aqui não conseguimos pagar o pão com ovo. Vai botar o cara pra pilotar pagando bilhão. No basquete a gente ainda tá um pouco melhor, né? Com o Gui Santos aparecendo agora. Mas assim, a gente só gosta de ganhar. Então, tirando o futebol, todos os outros esportes. A gente amou tênis quando o Guga ganhava. Era maravilhoso. Todo mundo, vamos jogar tênis, e pá, e pá, e pá. Não tem mais o Guga. Blum, ninguém mais vê tênis. Tô falando isso generalizando, tá? Óbvio que tem público e tem demanda para todos os esportes. Mas a gente só gosta de ganhar. Esquece essa parada de que... Vamos olhar aqui agora a apresentação de Rebeca Andrade, que linda, maravilhosa. Todo mundo sabe de tudo. Você abre o Twitter, é todo mundo comentarista de tudo. Mas desde que ganhe. Desde que ganhe. Surf, pô, como é que o cara deu 8,78 pro Medina? Isso é um absurdo. Irmão, você não sabe nem o que ele fez. Mas você tá lá no Twitter, mandando bala. Todo mundo comenta de tudo. Pô, tinha uma época que o cara comentava handball, porque o Brasil foi campeão mundial. Bom, mas veja só essa bola cruzada que pegou na ponte aérea. Eu achei que foi 7 metros. O cara, você não sabe o que é 7 metros. Para! Então a gente gosta de ganhar. A gente gosta de ganhar e de cagar regra. Isso a gente gosta mais, eu acho. A gente gosta mais. Fazendo essa pergunta? Então, não sei se tem mais tempo e tal. Bora, vai. Vai. Então, 10 minutos, pronto. Então, vou fazer uma pergunta que acho que já é um pouco manjado pra você. Porque... eu acho que você já imagina. Pede pra eu me atrasar, fazer uma pergunta, não é? Vai. Mas eu vou tentar mudar um pouco o rumo, né? Quando você estava no Globo Esporte, você acabou dando uma notícia que seria... eu achei que eu ia passar ileso. Você noticiou que o Dudu ia ser jogador do Corinthians. Por causa de uma pessoa do Corinthians que tinha te dado essa notícia. Porém, como todo mundo sabe, o Dudu não jogou no Corinthians, ele é ídolo do Palmeiras hoje. Porém, daí, a pergunta que eu faria seria, como depois disso, como mudou a sua relação com as suas fontes? Como você começou a trabalhar... Não muda nada, velho. Não muda nada. O Dudu tava na sala do presidente do Corinthians na hora que eu dei a informação. O que ele fez depois eu não domino, irmão. Ele passou no São Paulo ainda, antes de assinar com o Palmeiras. Pô, não muda nada. Eu não tava errado, velho. Sabe? É engraçado, todo mundo usou, eu dou risada pra caramba. Eu entrava no Palmeiras, tinha música da torcida me xingando. Meu filho é palmeirense. Porra, era até hoje, toda hora. Os caras botam lá o vídeo. Cadê o Dudu no Corinthians, Bruno? Pô, tá. Cara, o que eu vou fazer? O Dudu contou ano passado que
dando risada, que ele agradece até hoje que ele entra nos Estados Unidos com visto pago pelo Corinthians. Que o visto dele foi pago pelo... E eu falo isso no vídeo, eu falo exatamente. Inclusive, ele já tem visto para ir aos Estados Unidos. Não sei o quê. E ele contou a história, mas não adianta, galera, que vai zoar e vai zoar. Mas a minha relação com a fonte não muda, cara. Porque naquela hora, o Dudu tava na sala do presidente do Corinthians. Então ele não me deu a podre. Ele não me deu a barrigada. Sacou? Ele me passou a parada certa. Só que depois o cara virou e falou, pô, vão assinar. Espera um pouco. Aí do espera um pouco até ele assinar com o Palmeiras, eu já rodei junto. Não tem essa. Não tem essa. E vai acontecer. Não tem. O cara fala, pô, você fica zangado quando te zoou? Não. Não fico. Não fico. Pode zoar na moral, assim. Ainda mais depois que o Dudu contou a história. Então, assim... Mas é engraçado. É engraçado. Sei lá quantos anos faz isso e toda hora falam disso. Aí teve um... De novo, o jeito como a gente olha para as coisas. Já teve gente que falou para mim, falou assim, pô, mas você devia se orgulhar disso, porque até hoje falam de você e ficam lembrando de você. Eu falei, peraí, irmão, não. Eu tenho mais 25 anos de coisas que eu fiz que podem ser lembradas, que foram legais, que foram marcantes. Não preciso que lembrem de mim só para não ter esse ego, sabe? Eu tô tranquilo, não é por isso, não é por isso. Mas eu levo numa boa, cara, pra mim tá em casa, assim, pode zoar que não dá nada. Eu sei como a coisa aconteceu. Então o que eu falei naquele momento tava certo. Meia hora depois não tava mais, aí o jornal já tinha acabado. Aí eu já rodei junto. E aí não tem o que fazer. Sim. Bom, como tá acabando o nosso tempo, a gente gostaria de finalizar essa entrevista pedindo algumas dicas pra você, de toda a sua caminhada aí no jornalismo. O que você indicaria pra gente que tá começando agora? Pô, e pra todos? Cara, que vocês aproveitem muito, assim. Vocês sejam felizes fazendo. Porque se não for, irmão, não vai rolar. Dinheiro você não vai ganhar. Vai ser duro o resto da vida. Vai trabalhar igual um cavalo. Então você tem que gostar muito. Aquilo tem que te trazer muito prazer. Tem que te fazer bem, sabe? Por isso que eu brinco, que eu sempre trabalhei com esporte, só quero trabalhar com esporte. Porque isso me dá prazer. Eu vejo tudo que estiver passando de esporte. Eu pago todas as desgraças que tem pra pagar. Sabe? Eu gastava com League Pass da NBA, era uma fortuna no começo. Eu comprava. Hoje eu ganho, graças a Deus. Mas assim, eu gosto de ver. Eu gosto disso. Então assim, sejam jornalistas para fazer algo que vocês realmente gostam. Pô, amo culinária. Pô, vai ser o melhor jornalista de culinária do planeta Terra. Animal. Porque se você não gostar, não vai ter jeito. Porque é isso, assim, 80% dos dias, eles são muito duros, para 20% de dias, assim, bizarros também. Aí o dia que é bom demais, assim. Mas aí o que? É uma final de campeonato, de 4 em 4 anos, uma Olimpíada, 4 em 4 anos, uma Copa. E você nem vai em todas. Tem umas que você vai, tem outras que você não vai. Sabe? Tem gente que nunca foi. E não quer dizer que não tenha uma carreira bacana, que não tenha se realizado. Mas assim, tem que fazer porque ama. E... sei lá, é meio bobo assim, mas tipo... olhem para as pessoas como vocês realmente gostariam de serem vistos. Porque... essa daí é um caminho muito mais simples para você encontrar algo bom. Porque assim, a boa resposta ela só vem depois de uma boa pergunta. Não vai ter jeito. Você precisa fazer uma boa pergunta para recolher uma boa resposta e encontrar uma boa história. Então, e a boa pergunta parte muitas vezes da empatia, do olhar, do jeito como você se coloca para a pessoa. Então...
É isso. E lê muito, lê. Leiam e leiam mais um pouco. Qualquer coisa, mas leiam. Porque esse negócio aqui é maravilhoso. O celular é muito bom, mas a gente fica meio burro. Tem um monte de gente que manda áudio porque não quer escrever, porque tem um monte de coisa que já não lembra mais como escreve. Então, assim, tem que ler. Ler é fundamental. Pô, eu não gosto de história, ler biografia, ler bula de remédio, velho. Mas lê alguma coisa. Senão, isso daí também é um negócio que, isso daí é sem perceber, vai ter um impacto muito positivo no jeito de vocês pensarem, escreverem, abordarem e, consequentemente, performarem naquilo que vocês vão fazer. Mas, sei lá, acho que é isso.